Meu nome é Vladimir Veracruz, nasci em São Tomé e Príncipe, Lobata, Agostineto, em 1983, a data 27 de junho de 1983. E os seus pais também eram na mesma zona? Os meus pais já são da cidade de São Tomé. Devo dizer que naquela altura o único hospital que estava funcionando era o da Agostineto. Houve uma interrupção aqui, por isso quem nasceu em 83, quase toda a gente nasceu em Agostineto. Senão nasceram no caminho, né? E o seu pai e a sua mãe, o que é que faziam? A minha mãe e meu pai eram estudantes na altura e logo após, pronto, o meu pai viajou para Cuba para fazer a universidade. A minha mãe ficou por cá, pronto, cuidando de mim. Sim. O seu pai foi estudar o quê em Cuba? Economia. Economia. Yeah. E depois, quanto tempo ficou em Cuba e depois regressou? Sim. Quando ele regressou, pronto, passei a viver com o meu pai. E pronto, eu fui educado pelo meu pai. Já meu pai já havia casado com uma outra pessoa, a minha madrasta, a minha segunda mãe, que também estudou em Cuba, veterinária, médica veterinária, e parece por destino também eu acabei por estudar em Cuba também. Segui os trajetos do meu pai, não a economia como ele queria, analista de sistema, mas fiz engenharia mecânica em Cuba. E logo após isso regressei a São Tomé. À procura de emprego como qualquer jovem. Consegui uma oportunidade não em São Tomé, fui chamado a Portugal e daí entrei na aviação para fazer estágio numa empresa de manutenção de aviões, e aí é onde começou na verdade a minha carreira de engenharia, que mudei-me para o mundo da aviação, que eu tive em Portugal durante 2 anos a trabalhar numa empresa de manutenção de avião, até que recebi o convite para vir a São Tomé e fazer parte da equipa, dado que precisava de engenheiros cá na parte de aviação civil, o Instituto Nacional de Aviação Civil, e vim a São Tomé trabalhar, dar o meu contributo, e ao mesmo tempo, quando cheguei cá, das vindas que já vinha fazendo, porque como trabalhava numa empresa que prestava serviço hoje chamada STP Airways, eu vinha muitas vezes a São Tomé e via a necessidade de... Havia ausência de informações turísticas em São Tomé e Príncipe, e por isso, quando eu regressei ao país, eu decidi criar uma empresa, na verdade um website, porque ninguém começa querendo criar uma empresa, criando sim uma plataforma que fornecesse informações turísticas, por exemplo, os alojamentos, restaurantes, o que iria acontecer durante a noite, atividades, e nós criamos então o que nós chamamos Noite Santola, que fazia divulgação de tudo que era informações e publicidade de tudo que era de turismo em São Tomé. O foco naquela altura era tentar dar visibilidade a espaços pequenos, pequenos hotéis, pessoas que eram geridos por pessoas que talvez com não muita formação e que não tinham aquela abertura para a sensibilidade também, né, para publicitar os seus serviços na internet. Então nós o que quisemos no início, quis publicitar essa gente e talvez dar visibilidade, e em troca eles pagariam uma taxa mensal. Ao fim de cabo, nós percebemos que a cobrança de taxa acabou por ser um pouco complicada, porque as pessoas às vezes não sentiam o impacto do nosso trabalho e questionavam. E então o que nós decidimos depois que seria cobrado as reservas que eles recebessem do nosso lado. E com isso nós também percebemos que o site era, por exemplo, Noite Santola, então era um site de fundo negro, o que tirava, depois nós percebemos que as pessoas mais velhas, pessoas mais sérias, o fundo escuro afastava. Então nós decidimos transformar isso naquilo que depois chamamos São Férias, Viagem e Turismo, num fundo branco, mais apelativo, mais maduro. E aí nasceu o que depois é hoje a empresa Agência de Viagens São Férias, Viagem e Turismo. Nós então, a partir daí, nós trabalhávamos a publicidade de todos os espaços, mas os turistas faziam reserva a partir da nossa plataforma e nós então fazíamos o intermediário. E só os espaços pagavam quando enviássemos alguém para eles.
E assim, pronto, nós fomos trabalhando. Eu continuei na aviação e dedicando à empresa. A empresa surgiu com uma pessoa que sou eu, depois contratei uma primeira pessoa, porque como eu dedicava-me à aviação, não tinha todo o tempo disponível para dedicar à empresa. Foi crescendo e hoje já somos uma empresa de quase 10 a 11 pessoas no escritório. A empresa continua crescendo. Hoje eu abandonei, de certa forma, a aviação. Eu tive que sair do Estado, que eu trabalhava na aviação civil, sair do Estado para dedicar exclusivamente aos meus negócios, para fazer com que eles ficassem maiores, que pudessem ter maior capacidade de empregar pessoas e de vender melhor São Tomé e Príncipe, dado que eu hoje percebo que se eu quero dar um contributo ao desenvolvimento de São Tomé, nós temos que poder dedicar e entregar alguma qualidade, ok? Entregar alguma qualidade e confiança, que confiança é algo que nós tivemos que construir bastante e nós entendemos a verdadeira importância da palavra quando nós começamos a desenvolver um negócio e nós tínhamos que fazer cobranças a pessoas que estavam em outros continentes e que estavam reservando o seu sonho, né? Porque as férias é um sonho, acaba a ser um sonho, reservando o seu sonho para dentro do ano e que nós, para garantirmos o espaço no hotel, tínhamos que receber algum dinheiro com antecedência e eu, pondo-me na posição de quem vai pagar, dizer, vou pagar a um desconhecido que não é uma multinacional, que talvez ninguém conheça no meu país, depositar quantias às vezes elevadas e ter confiança que quando eu chegar ao país tudo vai correr bem, que a minha reserva está lá e então isso obrigou-nos a crescer, a estruturar, a criar reputação, ok? E também criar formas de cobrar, porque em São Tomé nós entendemos que uma das maiores dificuldades que nós temos é a cobrança, como cobrar alguém, porque os sistemas bancários ainda são primitivos, de certa forma, para aquilo que é hoje a movimentação a nível mundial. Posso considerar ainda que estamos primitivos em termos de sistema de pagamento, sistema de cobrança, e tivemos que resolver todos esses problemas, e por isso nós consideramos pioneiros aqui no mercado em termos de inovação, porque antigamente as agências eram praticamente todas agências clássicas, que vendiam o turismo para quem chega e entra à porta. Nós colocamos na posição de servir quem está lá fora, no conforto da sua casa, e por isso, pronto, nós temos que estar a traçar esse trajeto e expandindo a empresa. Fez-me assim uma visão geral do que foi a empresa. Eu queria que regressássemos um bocadinho atrás, porque acho muito especial o facto do seu pai ter tido a possibilidade também de ter ido estudar fora, e queria saber se este sentido e este sentimento de empreendedorismo que tem, de certa forma o herdou do seu pai, se foi algo que acha que é natural, como é que desenvolveu este... Bom, eu pessoalmente não sei se foi herdado, é assim, nós, os santomenses, né, grande parte são inconformados. Nós gostamos sempre de ir buscar um pouco mais, e isso pode ver a forma que as senhoras lutam para criar os seus filhos, que não se contentam com o emprego, buscam sempre um negócio em casa. A minha mãe o fazia, ademais do emprego, tentava sempre destilava, por exemplo, aguardente para vender, fazer gelado. O meu pai, por exemplo, desde que chegou, mesmo trabalhando, ele começou vendendo gelado em casa, tipo, fazendo gelado, dando pessoas para ir vender. Eu me lembro que eu com 14, 15 anos, meu pai tinha uma loja não muito longe da casa, uma loja que vendia coisas básicas para alimento, e eu desde nessa tenra idade eu estava lá tomando na loja, depois das aulas, ia para a loja para tomar conta, para acompanhar o jovem que vendia, fechava as contas, que aos 16 anos meu pai não se preocupava em passar na loja. Aos sábados eu tinha que prestar a conta com meu pai. Era um menino de 16 anos que já tinha dinheiro no quarto guardado, que é da semana toda, os fechos das contas, isso tudo, para poder
fazer as contas com meu pai. Meu pai, por exemplo, também tinha uma pequena, tipo, 2 ou 3 táxis, que já aqui em Santo Tomé chama-se carro de praça, e eu tinha que gerir o pessoal que trabalhava nos carros, receber os pagamentos, ver as avarias, tentar buscar soluções, acompanhar, né? Tive a acompanhar até um certo momento que eu fazia isso e meu pai talvez não tinha que se preocupar muito com isso. Isso acredito eu que depois de estudar e fazer as contas, né? Porque quando eu comecei a trabalhar, eu fazia as contas e dizia, para aquilo que eu quero ter, talvez o salário só não chega. E então é que eu disse, tem que ver como é que eu posso agregar mais alguma coisa nesse sentido. E foi aí que surgiu, por que não criar uma empresa? Mas nós não fomos ensinados a criar uma empresa, nós não fomos ensinados a criar um negócio, nós não fomos a pensar nisto, mas de certa forma ganhei algo lá atrás. Que, no sentido de, quero criar alguma coisa para ajudar na renda, para aumentar a renda e que eu possa amanhã, quizás comprar um carro, uma casa, sem ter que me engasgar no banco. Foi assim que então decidi criar alguma coisa, não sabia o quê. A questão de entrar no mundo do turismo foi uma oportunidade que eu vi, não uma oportunidade, digamos, elaborada, mas porque vi que faltava, então entrei e digo, vou fazer algo, nem sempre sonhando com o que é hoje. Eu entro, fui vendo, investigava bastante o que fazer, o que tipo de negócios resultariam num país, numa ilha pequena. Busquei muita informação na internet e via-se, só que eu não queria aquilo que era os negócios convencionais, que é abrir uma loja, abrir uma sorveteria, um bar, um restaurante. Não queria algo assim, queria algo que eu criasse valor, que eu não tinha que fazer compra-venda, mas que eu pudesse criar valor. E eu vi no turismo algo que fui-me descobrindo o turismo, porque o turismo é algo que muitas vezes a pessoa não entende ao início, e quando começa entrando e vendo a beleza, vendo que do outro lado eu estou a vender um sonho, porque alguém viu uma foto, alguém viu um vídeo e sonhou, disse uau, e talvez é algo que eu vejo todos os dias e nem ligo, nem dou importância. E então a forma de olhar mesmo Santo Tomé, eu como Santo Tomé, começou a mudar. E eu comecei a dizer, uau, mas nós temos coisas especiais aqui. Quando eu viajo para ver algo especial, eu também tenho, ok? Talvez não a mesma coisa, mas eu também tenho algo que alguém vai ficar feliz em ver. E então o meu objetivo era transformar aquilo que seja viável e que na verdade a pessoa que chegasse visse aquilo que queria ver e muito mais, fosse até muitas vezes impressionada com coisas novas, e quando saísse daqui saía praticamente com o coração cheio e dizer uau, eu tenho que voltar. É este o sentimento. Criar sonhos mesmo. Exato. Tinha referido que esteve à procura de outros casos, a investigar e a estudar outros casos. Que foram sobretudo casos de outras ilhas de sucesso? Tem assim... Bom, nós o que eu busquei é que tipo de negócios eu podia implementar em uma ilha pequena, ok? Porque nós, como temos um mercado muito pequeno, o poder de compra é muito baixo. Eu percebia isso, por exemplo, nos bares, quando eu saía de noite, havia pouca gente com acesso, que pudesse chegar, comprar uma cerveja, pedir um copo de whisky, e então eu estava tentando buscar algo que me fizesse, que me pudesse escalar, que pudesse crescer. Então eu estive à procura. Eu vi muitos exemplos de sorveterias, para a venda de carros, mas eu percebi que talvez não seria algo grande. A agricultura também, a questão de cultivo, mas eu, como já venho de uma família que nós temos alguma relação também com o campo, e eu vejo a dificuldade que há em plantar em Santo Tomé, sobretudo pelas questões dos roubos que existem nas roças, a gestão mesmo, depois a sazonabilidade, o apoio do Estado. Eu decidi talvez que lá não seria um caminho para mim, embora eu acredito que quem está melhor preparado seja interessante investir na parte da agricultura. Por quê? Porque depois nós começamos a perceber que o turismo não vive sem agricultura. E sobretudo quem vem cá, ele quer provar Santo Tomé.
ok? E quando digo provar Santo Tomé, não é só aquilo, é cultura, o ecossistema, mas também o que ele come. Okay? Ele quer comer um peixe de Santo Tomé, e o peixe de Santo Tomé vem com tomate de Santo Tomé, vem com a cebola de Santo Tomé, vem todo o condimento, aquilo que é levado à mesa. Ele quer que seja sabor de Santo Tomé, porque os sabores dele ele já conhece, ele tem lá em casa, e que se ele puder provar algo aqui nosso, algo que até pode ser de extrema qualidade, biológico completo, é de extrema importância. E hoje, eu digo, eu tenho colegas que têm vindo e que me pedem: Vladimir, manda-me uma papaya de Santo Tomé, me envie banana de Santo Tomé, porque ele diz que o sabor daquilo aqui em Santo Tomé é completamente diferente do sabor lá, porque o nosso produto é completamente biológico. E eu vejo que nós temos coisas únicas para dar, coisas únicas para dar. Mas estamos a falar em termos cronológicos, em termos de tempo, inícios dos anos 2000? Sim, 2000 eu cheguei em Santo Tomé em 2009. Voltei a sair em 2009 mesmo, cheguei em julho, agosto, setembro, setembro de 2009, e fiquei só 2 meses cá e voltei a sair para Portugal. Vim de Cuba, é só importante, e depois fui a Portugal trabalhar em dezembro de 2009 até março de 2011 é que eu fiquei em Portugal. E quando eu regresso a Santo Tomé, pronto, é que começa aquela procura de alguma coisa para fazer. Mesmo em Portugal já estava à procura, ideias daquilo que é para fazer. E pronto, em 2000, quando eu regressei mesmo efetivamente a Santo Tomé, é que comecei a criar a questão da empresa. O espaço que nós temos aqui hoje, depois da oficialização da empresa em 2013, nós então criamos esse espaço, que era menor, depois foi crescendo, e eu me lembro que quando criei esse espaço, empreguei uma pessoa, que era a nossa primeira funcionária. Pronto, o negócio foi ganhando forma, e hoje aqui no escritório nós temos sentados 4 pessoas, depois temos as suas logísticas, as suas limpeza, então já a equipa já está crescendo bastante, e este ano, se nós completarmos o projeto que nós queremos lançar este ano, que é um resort no norte da ilha, que vai se chamar Vila Anambó. Até o momento é o nome que nós temos para o projeto, Vila Anambó, porque está localizado em Anambó, que é o marco de descobrimento de Santo Tomé, onde chegaram os portugueses e onde há muito mais histórias para contar. Acho que depois saberão. E esse número vai duplicar ou triplicar o número de funcionários. Tinha referido que tudo começou com um website. Exato. Como é que foi a concepção porque a utilização de tecnologias para o desenvolvimento desta empresa, mas tudo começou com este website. E como é que era a realidade do turismo em São Tomé em 2009, 2010 até 2013, que é quando oficializa mesmo a empresa? Ok. A realidade do turismo naquela altura, vamos primeiro para a questão da tecnologia. A tecnologia é algo que eu ganhei na universidade. Fiz engenharia mecânica, tinha alguma aula de programação básica, mas eu tinha, na altura, uma namorada que estudava telecomunicações, então tinha muito uso de programação, e que eu então fui aprendendo, e então aprendi a fazer páginas web, programação de redes. São coisas que eu aprendi a fazer na universidade por necessidade, porque nós éramos primórdios da utilização da internet, as redes na universidade, tudo isso. Então, eu quando chego a Santo Tomé e vejo que a internet estava entrando, ok? Já havia algumas pessoas com acesso à internet, e que havia em Santo Tomé, na internet, se fôssemos buscar, havia 3 ou 4 grupos, o O'Malley, o Prestana, o Miramar, Ilhas da Rollers. Clube Santana nem estava na internet, não era muito disponível. Fora isto, talvez o Avenida, mas nós não tínhamos muito mais alojamentos disponíveis para reservar, e era uma dificuldade as pessoas terem acesso
ao que existe em São Tomé. Só para dizer que não existia nenhuma casa na Airbnb, nós fomos até os pioneiros a introduzir a primeira casa na Airbnb, que foi por volta de 2014, 2015, não havia nenhuma informação e tudo que eram estabelecimentos pequenos, sobretudo na Ilha do Príncipe, só para ter uma ideia, nenhum estabelecimento na Ilha do Príncipe estava disponível na internet nessa altura. Então as pessoas para reservarem lá tinham que conhecer alguém que já esteve, que tem um contacto e as reservas eram feitas muito por contato, nome de pessoas, não era feito por estabelecimento. E nós então quisemos dar luz a esses estabelecimentos, por isso é que nós focamos primeiro em pegar os grandes para ter o valor de manejo, né? Algum dinheiro na mão para podermos deslocar e fazer tudo isso. E fizemos, eu acredito que foi bastante bom, tem ir viajando pela ilha, ir contactando os espaços, nós é que fazíamos as fotos, os espaços nem tinham fotos do estabelecimento, fazer as fotos, nós dávamos eles fotos para que eles também pudessem usar e nós então introduzíamos assim esses espaços no nosso site. A plataforma que eu também tinha feito naquela altura, imagina, um estudante chegou, eu não tenho como pagar alguém que fizesse para mim, então fui lá investigando, pronto, já sabia o base de programação, o base de fazer websites, então eu fiz a nossa primeira plataforma, introduzir o site, depois todas as modificações posteriores fui lá fazendo e assim pronto, depois alguns espaços começaram a ver que havia retorno, começou a haver a entrada do Booking já com alguma expressividade, alguma depois, porque isso, Booking, quando nós começamos, Booking ainda nem estava, Santo Tomé só tinha 2 ou 3 espaços, e as pessoas então começaram a introduzir os seus espaços nas plataformas, e é o que é hoje, né, que já está muito mais divulgado, já hoje se consegue muita informação, por exemplo, de tours, passeios, o que fazer, já se consegue já bastante boa, mas nós continuamos a ser a empresa que, pronto, se hoje talvez for a internet pesquisar na nossa página, a empresa que tem mais informações detalhadas dos passeios que se pode fazer em Santo Tomé. Isto, por exemplo, é um exemplo. Nós continuamos a vender alojamento, mas alojamento já não é o nosso foco principal, porque já existem muitas ofertas e ofertas multinacionais, né, como Booking, Airbnb e tal, que acabam por ganhar-nos em termos de reservas imediatas, mas nós entendemos que o turismo é grande e divide-se por categoria, ok? Nós então decidimos pegar uma categoria que não reserva diretamente nos sites das plataformas grandes. Okay. Nós então pegamos essa fasquia, que normalmente são clientes de média alta gama que trabalham com agências locais nos seus países, ok? E então nós acabamos de ser então o parceiro dessas agências e asseguramos, eles fazem a reserva connosco, pedem-nos os pacotes, isso tudo, nós organizamos tudo e fazemos toda a logística do parceiro cá. E hoje, eu posso até avançar, nós é um projeto que já começou há 2 anos, criamos o que se chama Africa's DMC, que são gestores de destinos, empresas gestoras de destinos específicos em África, em que nesta plataforma vai encontrar uma empresa por cada país. E nós chamamos a corrente de empresas de confiança. Isto é, pela nossa experiência trabalhando, por exemplo, com a empresa A em tal país e determinamos que ela é uma empresa que dá resposta, que nós podemos confiar, então convidamos ela para fazer parte do grupo e ela responde por esse país. Quer dizer que toda reserva que chegar a mim, alguém que queira comprar, por exemplo, Gabão, eu envio para ela. E nós, a forma de trabalhar é que eu não tenho que pedir nada. Eu simplesmente encaminho o meu cliente para aquela empresa, ela faz a venda e que tenha sucesso, porque se tiver sucesso vai ser o sucesso do grupo. E então, quando alguém também quiser comprar Santo Tomé, ela envia para mim. Então, trabalhamos em link, o que fazemos é não encarecer o pacote, porque se eu for pedir comissão a ela vai ter que subir os preços. Não, nós deixamos que os preços sejam bastante competitivos com outros lugares e trabalhamos assim numa espécie de irmandade de confiança e isso tem sido muito, 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 muito bom. Tinha referido que também tem atividade no Príncipe, mas tudo começou em São Tomé. Quando é que houve esta extensão até ao Príncipe? Na verdade, foi sempre pensar São Tomé e Príncipe como território.
nós não temos uma representação no Príncipe, um escritório no Príncipe. O que nós temos são os parceiros. Nós trabalhamos a nível de parceria com todos os estabelecimentos, porque se não, por exemplo, Porto Alegre exige hotéis, Neves, então nós estamos concentrados aqui, nós trabalhamos em uma parceria bastante estrita e um laço de confiança bastante grande com as empresas todas, e que qualquer pessoa que reservar connosco, o serviço está assegurado. Hoje, por exemplo, no voo que foi para o Príncipe, nós acho que no voo da SDP e no voo da Afrijet que saiu hoje, nós foi mais de 20 ou 30 pessoas, diferentes grupos, alguns grupos aqui, e que eles chegam lá, têm o seu carro, têm tudo à espera, que nós é que fizemos a reserva, eles não sabem nada, eles só chegam, sabem que vai ter um carro com uma placa com o seu nome, os serviços estão todos organizados lá com eles. Nós temos, sobretudo, a minha empresa é muito dinâmica porque nós temos, por exemplo, usamos muito as redes sociais, por exemplo, o WhatsApp para trabalho, em termos de organização de trabalho. Temos vários grupos de trabalho e estão vários funcionários meus, alguns que estão de trabalho agora, então eles vamos coordenando o trabalho, toda a gente vai entendendo o que está a passar, embora exista um representante para cada grupo, mas a empresa vai trabalhando, vai organizando e tudo corre perfeitamente bem e é das vantagens, né, as grandes vantagens das novas plataformas online que permitem esse estar lá sem estar lá. E inclusivamente fazem roteiros no Príncipe. Sim. Nós temos guias aí que trabalham connosco, porque a nossa empresa como tal, nós já tivemos guias nossos que eram exclusivos da empresa, mas nós notamos que não era prático. Não era prático porque quando esse guia não tem trabalho, ele está fechado a empresa. Então nós o que fizemos era combinamos que eles ficassem freelancer, que pudessem prestar serviço para qualquer empresa, e quando nós precisamos, nós mandamos os pedidos, eles já temos as parcerias feitas, os preços já estão todos estabelecidos. Quando temos, é só requisitamos os serviços, eles fazem. Quando não têm connosco, podem fazer com qualquer outra empresa e trabalham bastante bem. Funciona sobretudo como intermediário. Sim. Tinha falado inicialmente que tinha apenas uma funcionária e atualmente a empresa tem quantos funcionários? Nós temos cerca de 10 diretos, cerca de 10. Nós o que temos são pessoas ligadas ao escritório, né? Que são a parte de reservas. A parte de reserva nós temos 4, ok? Temos a parte financeira, a contabilidade. Temos uma empresa de contabilidade que presta serviço para nós, porque nós não concentramos o serviço de contabilidade. Nós temos alguém que faz o primeiro rastreio, ok? E depois faz as verificações, mas temos uma empresa que presta serviço de contabilidade para nós. Temos depois o pessoal de logística, o pessoal que, por exemplo, nós nesse momento estamos ligados também a uma parte de transporte, porque nós temos os nossos próprios carros. Então temos o pessoal que faz a manutenção e limpeza dos carros. Nós temos os que fazem entregas dos carros. E depois temos uma empresa de manutenção de carros que nós temos parceria, temos um contrato com ela, que ela faz a manutenção de todos os nossos carros. Por isso, neste momento, pelo impacto que nós vemos em número de pessoas que nós empregamos, e direta e indiretamente, nós percebemos que o turismo é uma indústria, né? É algo que é de extrema importância para o país, porque fora do turismo, okay, não existe indústrias em Santo Tomé que tenham esse poder, essa capacidade de empregabilidade como o turismo tem. Portanto, neste momento tem rent-a-car, roteiros, a empresa acaba por convergir num conjunto de... Sim, serviços. Sim. Nós somos a parte de rent-a-car, que também serve para fazer a parte dos nossos tours e transferes, porque quando nós temos os grupos e precisamos movimentá-los, nós usamos os nossos carros, ou se não estiverem disponíveis ou não serem suficientes, usamos carros de outras empresas parceiras, porque o que nós tentamos é trabalhar sempre em rede com outras empresas, de forma que tenhamos capacidade, porque não há empresa em Santo Tomé com capacidade suficiente para todos os serviços que ele pode vender. Então, nós trabalhamos isso. Então, nós estamos a parte de organização de férias, nós temos nossos próprios carros, temos também a parte de curta, média duração, digamos, alojamentos de média duração, não curta, porque curta nós damos aos hotéis, mas média, que são para consultores, pessoas que vêm e trabalham em embaixadas. Então nós criamos um pequeno hubzinho que nós criamos, porque fez sentido durante o Covid,
Foi lá onde nós sentimos necessidade de entrar na parte do alojamento, transformar alguns alojamentos que nós tínhamos, porque havia necessidade, porque as pessoas que vêm de férias muitas vezes para dizer, olha, eu vou voltar, mas eu vou precisar de uma casa para 3 meses, e então, como não havia empresas que dessem resposta, nós então fechamos aí, porque até devo contar, que foi uma parte da história que eu não mencionei, durante o processo da empresa, e por isso que eu acabei de falar, que havia pessoas que entravam em contato conosco a pedir casas para média duração, mas que tivessem todo o serviço, água, luz, limpeza. Eu criei uma empresa, uma imobiliária que se chamou, já foi extinta, chamou durante algum tempo Linha Vermelha Imobiliária. Okay? Liderou o mercado durante algum tempo, mas como tinha um sócio e houve algumas questões de ausência do país, então nós decidimos fechar a empresa, abrir uma nova que se chama Quer Casa, que nós tentamos dar respostas aos que nos solicitam serviços de média e longa duração. Média e longa duração. É um serviço, mas são empresas que eu abri em parceria, convidei pessoas que abrissem comigo, porque como eu estou dedicado a esse serviço, não tinha disponibilidade, eu tinha que ter um sócio que eu entrava com a minha parte know-how e ele então fazia a gestão da empresa. E pronto, nós temos estado a trabalhar assim. E estava a referir também a questão do resort, que seria localizado numa parte norte da ilha de São Tomé, e toda a história que estava por trás do porquê de ser especificamente nesta zona. Ok. Bom, eu quando cheguei, eu vou dizer, quando eu cheguei, regressei do curso, eu tinha tenho uma amiga que ela tinha uma casa de férias frente ao mar, na zona da Anambó. Eu gostava bastante de ir lá passar os dias, fins de semana, grupo de amigos, colegas, íamos lá passar fim de semana, e eu tenho uma paixão pelo mar. E eu sempre sonhei ter uma casa frente ao mar. E anos depois, 2014, 2015, penso eu, houve uma oportunidade de comprar uma cabana ao lado dela, que eu adquiri. As primeiras semanas eram muito boas, íamos passar os fins de semana lá, mas eu percebi que talvez eu não estava na fase de ter uma casa de praia, porque os custos de manutenção e cuidado da casa eram bastante elevados, porque era uma zona remota, não havia quase população à volta. Naquela altura não havia luz no local, tínhamos sempre que ir com gerador, não havia água no local, embora esteja perto de um rio. E eu entendi que talvez eu tinha que transformar aquilo em algo rentável, para que eu pudesse aos fins de semana aproveitar, mas que quando eu não estou lá, ela pudesse ela mesmo subsistir, né? Manter-se. E foi aí que eu decidi então criar um resort. Só que as pessoas diziam, opa, lá é uma zona que está afastada, a praia não é de areia, a praia é de pedra. Mas eu estava encantado com o local e também pelo peso histórico que o local tem, porque está mesmo na Bahia onde chegaram os portugueses, diz-se que chegaram os portugueses, lá está o marco de descobrimento de São Tomé, por isso eu acredito que lá é o início de São Tomé, e sendo o início, tem todo o peso histórico, alguém poder sentar à varanda e poder ver o mar que viram os que descobriram a ilha, e depois tentar saber a história, como é que eles entraram, onde é que eles começaram o primeiro assentamento, né? Porque depois diz que Neves foi o primeiro assentamento, que é a zona que está mesmo ao lado. Lá também tem a primeira igreja construída em São Tomé, que é algo marco histórico, existe neste momento. Lá está perto do Pico de São Tomé, é o ponto mais fácil para subir ao Pico de São Tomé. Dando volta à ilha, aí existem zonas muito lindas, cascatas caindo no mar. Da varanda do Anambó vê-se os golfinhos passando, em épocas do ano vê-se baleias. Naquela baía existe um fenômeno religioso, em termos de culto, que fazem os pescadores em uma época específica do ano, e que eles reúnem mais de 300, 400 canoas no espaço, à frente mesmo da baía. Eles fazem aí um ritual, depois é que eles começam a pesca.
E então, lá tem muito atrativo em termos daquilo que pode oferecer. E eu achei, epá, talvez seja interessante, entrando um pouco mais naquilo que é história, aquilo que é cultura, e despertou-me sempre a perguntar o que é que significa Anambó. O que significa Anambó? Anambó, se é descobrimentos portugueses, o que é que pode significar Anambó? Eu recentemente tive informações de um historiador, que ainda não está comprovado, por isso nós estamos em estudo, mas eu, pronto, vou passar, quem sabe alguém que souber mais alguma coisa poderá até contactar, dar mais informações. É que ele dizia que o Anambó vem de um dialeto de Ghana, que significa eu vou. E isso está ligado porque que a zona foi Anambó. Porque como São Tomé foi o primeiro interposto de escravos, okay? O primeiro laboratório onde trouxeram os escravos para prepará-los depois para enviar para o novo mundo, nós tivemos muitas pessoas trazidas que vinham da zona de Ghana, nesta zona da costa, a parte de Zaire, que hoje é Congo, Angola, Gabão, Guiné Equatorial, e essa gente concentrava-se nesse pequeno ponto dessa zona de neves, e quando eles tinham que partir, eles usavam a palavra Anambó, que eu vou, não sei, vou partir. E então decidiram colocar o nome Anambó à zona. E que isto para mim torna muito mais interessante o espaço, porque tenho a história da chegada e a história da partida, que acabo por ligar duas histórias, uma de descobrimento, uma da questão do peso histórico da escravatura e da partida, e que hoje muita gente vem à procura das suas origens, e poder dizer amanhã que eu possa ter um estabelecimento em que esteja ligado à história de partida e de chegada, em que muitas pessoas vêm buscar as suas origens, para mim é fascinante. E é algo que nós estamos a trabalhar bastante para trazer a verdade, ou parte da verdade, né? Que acaba por ser conhecimento, a parte de ser história, e algo que para muita gente poderá ser o encontro das suas origens, o encontro de onde passou, os seus antepassados, e que seja algo bom, porque a história é história, ninguém vai mudar, e a história tinha que ser como foi. Mas isto para mim é bastante satisfatório, e nós estamos a construir o estabelecimento focando em poder dar toda essa experiência histórica ao espaço. Estamos a pensar em construir um pequeno museu mesmo no espaço, sim, um pequeno museu em que nós vamos depois contar para a ajuda de ver a questão, porque queríamos trazer isso para o património da Unesco, como um património cultural nacional e mundial, a parte do Anambó, e poder trazer todo o contexto histórico que numa narrativa as pessoas possam entrar e quizás aí aprender as duas histórias, né? As duas histórias que se encontram em um ponto, que é a parte dos descobrimentos, saber, por exemplo, os navios que chegaram, quantas pessoas chegaram, como é que foi colonizada a ilha, porque relata-se que foram as pessoas, trouxeram crianças judias, 2.000 crianças, que trouxeram depois o pessoal daqui da costa, e depois é a questão do envio das pessoas, dos escravos para Brasil e outros pontos. A questão também da cultura, porque São Tomé durante algum tempo foi o ponto de teste de algumas culturas, como cacau, café, para depois multiplicá-la no continente. Então há muita informação que se pode colocar disponível lá, ok? E que pode trazer algo em termos de único para São Tomé. E sobretudo é disso que nós tentamos vender sempre no turismo, que é São Tomé como destino único, não por ter as melhores praias do mundo, não por ter talvez a melhor natureza do mundo, mas por ter uma história única, ok? E ser um país pequeno, conservado até certo ponto, bastante conservado. E se formos ver na questão que é o património, nós, em termos de pássaros, nós temos, acho que são 29 espécies endêmicas, e quase todas as espécies podem ser vistas naquela região. E isso também pode ser um ponto de partida das explorações para a observação de pássaros, que é algo que já vendemos bastante. Muitas espécies endêmicas consegue-se ver naquela região, a parte do Baía de São Miguel, que fica quase 1 hora de barco de Anambó,
e mesmo entrando nas montanhas para o Pico Santo Tomé, consegue-se ver também várias espécies endêmicas que são praticamente inacessíveis desse lado da ilha. E então nós acabamos de ter um acampamento, um espaço de história, um espaço de conhecimento, um espaço de partida, de chegada, a todo esse contexto histórico que nós queremos concentrar num lugar, não por ter a melhor praia, porque não tem a praia, não é uma praia de areia, mas é uma praia muito calma, muito limpa, para pessoas que gostam de fazer snorkeling, para observação da vida marinha, é espetacular. Excelente, eu queria mesmo, tudo isto que me está a falar faz-me também pensar e perguntar-lhe qual é que acha que é o papel do turismo neste desenvolvimento sustentável, porque na verdade o que vai tentar fazer naquela zona é a valorização tanto do património cultural e histórico, mas também do próprio património natural. Exato. E por isso, como é que acha que o turismo se pode, hoje em dia, relacionar com o desenvolvimento sustentável e com esta valorização do património tanto cultural como natural? Bom, o turismo, para mim, lá, se eu vou falar de lá, existe a questão da interação, o homem e a natureza. E a Santo Tomé nós temos um problema que é, nós não temos indústrias e temos pessoas. E todas essas regiões, temos aí Diogo Vaz, que é famosa agora pelo cacau, Diogo Vaz. Temos a Santa Catarina, que é a zona de pescas e criação de porcos. Temos, mesmo em Anambó, nós temos uma comunidade chamada Maria Luísa, Ana Luísa, e que aí faz secagem de cacau. Temos o Ponta Figo, que é excelente para a subida ao pico, mas tudo isso tem gente. E gente que neste momento vão à escola, enviam os seus filhos à escola, os seus filhos crescem, fazem o 12º ano, muitos vêm à cidade, fazem a universidade, e depois, pergunto, e depois como é que é? Eles não podem, eles formam-se, voltam para o campo, voltam para a pesca. Sim, mas se eu conseguir levar um estabelecimento lá, eu vou poder dar emprego à gente de lá. Que isto é a questão da interação de sustentabilidade, ok? Os pescadores poderão vender o seu produto lá, os agricultores poderão vender o seu produto lá, a pessoa que serve, a pessoa que limpa, a pessoa que recebe, a pessoa que vai apresentar a história, são gente que pode ser de lá. Okay? Que vai depois de vários escalões, porque alguém que vai apresentar a história se requer que seja alguém que tenha algum estudo, okay? Ou muito estudo, é alguém que tenha idiomas, okay? Então abre-se espaço para que nós possamos de A a Z empregar pessoas das diferentes categorias e conseguir que a comunidade sinta-se abraçada pelo turismo, porque a comunidade, ao ver que o seu produto é escoado, porque há um turista que vai lá e come, há um turista que é recebido, há um turista que vai visitar, e então essa interação entre quem vem visitar e quem está lá e com aquilo que se cria lá, cria uma interação que move valores. E esses valores são importantes para garantir uma qualidade de vida melhor, porque as mães, os pais já começam a sonhar, nós temos isso fixo, temos esse trabalho, recebemos tal, e posso dar a melhor educação aos meus filhos, melhor alimentação, posso comprar uma TV, melhorar a minha casa, e então, para mim, e é das coisas que nós tentamos vender no nosso serviço aqui, são férias, é que todo o serviço mesmo de tour, quando vai a uma comunidade, nós tentamos que a comunidade sinta o impacto desse turismo. Não ser simplesmente alguém que veio, olhou, saiu, mas se eu chego a uma comunidade, nós tentamos citar que os jovens lá também formem, que aprendam os roteiros, para que quando o meu guia chega lá, a partir de lá, seja alguém de lá que continue. E desta forma nós pagamos essa pessoa, e essa pessoa, sendo paga, ela cuida do patrimônio que existe lá. E ela sente o valor do patrimônio, porque não há ninguém que consiga sentir o valor do patrimônio de alguém que é beneficiado por esse próprio patrimônio. E sendo alguém local, melhor ainda, porque alguém distante, ele diz ok, mas alguém que está lá, ele sabe que aí sai o meu pão. E é nesse sentido que eu acredito que o turismo é bastante importante,
que seja assim, que seja inclusivo, ok? Que seja bem de valor, que valorize as pessoas. Não só use as pessoas, mas valorize e que faça-lhes sonhar também, porque eu acredito que o que move o mundo é o sonho, é aquilo que as pessoas colocam lá à frente e vendo que as coisas estão sendo realizadas, fará com que haja um desenvolvimento sustentável e de conservação. E o turismo é bem recebido por estas comunidades? Sim, 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 sim. Desde que elas sintam-se incluídas no turismo. As comunidades que já sentiram um impacto, elas têm valorizado bastante o turismo. Tem algum caso de sucesso ou algum exemplo específico em que sinta que verdadeiramente as comunidades estão mesmo envolvidas neste processo? Sim. Eu posso dizer, por exemplo, vou dar um caso pequeno, mas que sente-se, Ilha das Rolas. Ilha das Rolas, durante algum tempo, houve um turismo de um grande hotel que tentou colocar de lado a comunidade, mas depois do hotel ter fechado, nós notamos que começaram a haver oportunidades, as pessoas começaram a abrir seus restaurantes, porque Ilha das Rolas não tem nada. Não tem nada. Então, e a pergunta é sempre, como é que vivem as pessoas de lá? Ok? E hoje nós vamos lá, há restaurantes, há o serviço de manutenção da trilha. Havia alguma agressividade no início, porque as pessoas chegavam com os guias, faziam os roteiros e saíam. Então nós dissemos, não, vamos incluir essas pessoas, vamos citar, não, as pessoas vão comer lá, não vão comer na ilha, vão comer lá. Então criem restaurantes locais onde as pessoas, nós já enviamos, pagamos, muitas vezes os clientes vão, pela dificuldade de fazer os pagamentos, porque não existem bancos lá, nem formas de levantar o dinheiro, nós enviamos, hoje, por exemplo, recebemos um pedido, enviamos, e só informamos, as pessoas vão, fazem sua refeição, fazem tudo, não pagam, porque a pessoa já pagou a nós, e 2 ou 3 dias depois nós enviamos dinheiro com um taxista ou com outro guia que vai no dia seguinte para entregar, e então existe um laço de confiança que isto para nós é bastante bom, porque as pessoas já começam a entender que o turismo é importante, tenho parceiro, posso confiar, e então o serviço é feito, e hoje já começa a haver oportunidades lá, os jovens recebem as pessoas com um sorriso, entendem a importância de quem nos vem visitar, por isso hoje as pessoas são muito bem recebidas aí, porque há um impacto positivo desta visita, desse turismo lá. E queria lhe perguntar também, desde o início deste enorme projeto, que agora quer dizer, tem todas as vertentes e abarca não só São Tomé, mas o Príncipe, mas também o Ilha das Rolas, quais é que foram as principais mudanças que veio a sentir? Se calhar pergunto não só a nível de turismo, mas também a nível da própria economia e em termos do natural, em termos do meio ambiente aqui em São Tomé. As mudanças. As mudanças. O que é assim? Em termos econômicos, nós sentimos mudanças porque nós vemos mais pessoas investindo, onde não existia nada. Com a entrada de turistas, com a entrada de oportunidades de procura, hoje em São Tomé existe, mesmo na Ilha do Príncipe, existe muita oferta. Okay? Existe muita oferta. É verdade que as ofertas em São Tomé e Príncipe não são de grande dimensão, ok? São ofertas únicas, que tem 2, 3 quartos, porque também a ilha é pequena e eu penso que quem busca São Tomé não busca massa, ele busca um pouco de exclusividade. E também, em nós, os santomenses, nós sentimos que nós não queremos um turismo de massa, nós queremos um turismo de valor, um turismo em que as pessoas possam vir, entregar algo, também conhecimento, porque existe muito intercâmbio, porque quem nos visita muitas vezes são pessoas estudiosas, que também têm algum conhecimento ou muito conhecimento, e quando os conhecimentos se encontram, as duas pessoas saem mais enriquecidas, mesmo os guias aprendem bastante, passam muita informação, mas aprendem bastante com quem nos visita. Isso é algo que para nós é valioso, porque isso vai aumentando a qualidade e também os passos que vão acolhendo essas pessoas têm sentido que, olha, temos que melhorar e temos visto melhoria contínua nos espaços, tentando entregar, por exemplo, uma restauração com mais qualidade, mais requintada, mais natural, mais nossa, ok? Tentando valorizar muito o nosso. E hoje, em termos econômicos, em termos do país, eu sinto que a agricultura
tem feito um papel importante em termos de desenvolvimento do país, porque nós temos o grande problema de exportação de produto, mas estamos a exportar de outra forma, porque o turismo acaba por ser uma indústria de exportação, porque em vez de eu meter no barco e enviar, a pessoa vem aqui e consome. É a mesma coisa, que diminui-se o custo, né? Porque eu não tenho que meter no barco de mandar o produto, mas que eu consiga servir toda a gente que vem, e havendo mais oportunidades, mais estabelecimentos, eu consigo ter maior capacidade de absorção de pessoas, e tendo essa maior capacidade de absorção de pessoas, eu vou ter mais agricultores produzindo, e hoje já começamos a ter agricultores que saem do comum e começam a especificar-se em produtos específicos, que não existem assim comumente. Em vez de exportar, eles dizem: não, vamos produzir porque os hotéis estão a pedir, eu já tenho a quem entregar esse produto, e é isso que gera uma oportunidade, e que neste momento eu vou dizer que, agora falando como presidente da Associação Santomense de Turismo, que tomei posse há coisa de 2 meses, o projeto que nós colocamos à frente como primordial é a questão do Censo Nacional de Turismo. E neste momento estamos a trabalhar junto a alguns parceiros, estamos a ver a Universidade de Santo Tomé, que tem um curso específico de economia, dados estatísticos, de matemática, para ver como é que nós, ao mais baixo custo, poderíamos conseguir um estudo que demonstrasse qual o impacto que está a ter o turismo neste exato momento, e aqui está a projeção em Santo Tomé, porque neste momento diz-se que o turismo é importante, mas não se consegue quantificar, ok? Eu que estou no turismo e que conheço, eu sei a quantidade de espaços que existem, quantidade de gente mais ou menos que trabalha, mas é necessário que nós tenhamos dados concretos, quanta gente está em emprego, quantos estabelecimentos existem, quantos estão formais, quantos não são formais, porque eu entendendo a formalidade e a informalidade, eu poderei ver quanto é que o país está a perder com o turismo e quanto é que está a ganhar. E assim também poderá dar ao país indicativos para que possa ser traçado estratégias, né? Estratégias de como é que eu posso apoiar, como é que eu posso estruturar o turismo em Santo Tomé e Príncipe. Queria agora perguntar-lhe também, dar assim, quais são 3 dos principais roteiros mais pedidos e apetecidos pelos turistas que vêm cá a São Tomé e Príncipe? Bom, nós temos os 3 roteiros comuns, né? Que são amplamente pela posição geográfica do país. Existem, eu chamaria 3 roteiros naturais, ok? Quem chega a Santo Tomé, nós oferecemos o centro que é Monte Café, Bom Sucesso, Almada Negreiros, Cascata São Nicolau. Isto é como fosse passagem obrigatória de todo turista em Santo Tomé. Monte Café porque tem a história do café, ok? E o nome Monte Café, a pessoa pode visitar um museu do café e entender um pouco dos engenhos, a história, a produção. Existe um negócio montado à frente, chama-se Efraim, que também eles produzem café. E então dá à pessoa a entender como é que funcionava a roça naquele momento, porque as estruturas ainda mantêm um pouco degradada, um pouco modificada, mas ainda existe a estrutura da roça colonial, ok? E então a pessoa pode ter todo esse conhecimento do café, visitar a plantação também. Subindo tem o Bom Sucesso com o Jardim Botânico, onde pode visitar em termos de tudo que é o Jardim Botânico de Santo Tomé, que é bastante apreciado. Para turistas mais aventureiros, fazemos a caminhada para a Lagoa Amélia, que é a cratera do vulcão, que também pode ver várias espécies endêmicas, não só de plantas, mas também de pássaros. Okay? Visita do icônico, né, a Cascata São Nicolau, e o Museu Almada Negreiros, que acaba por ter também uma vista espetacular, a natureza a contemplar, o clima e o típico, a comida típica que eles oferecem, que é a loçua, que é típico dessa região. E então lá eu consigo dar um roteiro, que é o comum vendido.
porque existem depois as variantes, que é para Bombaim, as cascatas de duas bocas, existe muita coisa para oferecer lá, e depois as orquídeas, que é muito solicitado, que é muito vendido para clientes que apreciam. Nós então vendemos o roteiro das orquídeas aí no centro, nós chamamos aquele roteiro centro. Ok, depois então temos o roteiro norte, que nós dividimos em dois nortes, mas tecnicamente nós fazemos o norte profundo, que é o norte que faz toda a Bahia Norte, que é, na verdade é Guadalupe, e vai descendo até Neves, Santa Catarina, onde nós temos a famosa Lagoa Azul, que é muito visitado, e as pessoas que gostam de fazer snorkeling para avistamento de peixes, a vida marítima é excelente. Fazemos o Neves, a visita à primeira igreja construída em Santo Tomé, há um cemitério ao lado também. A Baía dos Pescadores, porque Neves é famosa pela questão da pesca. Nós visitamos o Anambó, Túnel Santa Catarina, e hoje também temos a opção de vender o tour de Diogo Vaz, que é o tour do cacau, que a pessoa pode ver tudo que é desde a plantação, a colheita e todo o processo até a transformação do chocolate. E provar o chocolate e alguns rums que são derivados dos produtos do cacau. E regressando, muitas vezes, dependendo do cliente, nós oferecemos a questão do restaurante Santola, que é também muito típico da região norte da ilha, e também temos o Monte Forte, que podem ver o secador de cacau, que tem uma grande cooperativa em Santo Tomé neste momento nacional, em cooperativa de pequenos agricultores, que então produzem também hoje um cacau da Secab, que é das coisas, dos grandes feitos em Santo Tomé, que antigamente todo o cacau era exportado, e neste momento Santo Tomé já transforma o seu cacau a chocolate, e que faz com que hoje já tenhamos 4 marcas nacionais. 4, sim, que é a Diogo Vaz, a mais conhecida Diogo Vaz, a Cláudio Coralo também, que é muito conhecida. Temos a Clauson Tela, que também é do empreendedor nacional, amigo meu, e temos da cooperativa Secab, o chocolate da Secab. E há outras variantes, mas, entretanto, neste momento, as 4 empresas têm feito um chocolate de extrema qualidade, e eu vou recomendar que tente, não só pela qualidade de chocolate, mas tente visitar a de Clauson Tela. Para mim, é o chocolate que ganha na arte da embalagem. Se conhecer, depois me dizer alguma coisa. Ganha em termos de... vende a nossa história no cacau. Eu não vou dizer mais, só recomendo que visitem. Então, no norte nós temos isto, e no sul nós temos 2 sus. Isso vai depender da disposição do cliente, que temos o sul, que fazemos a visita até o Pico Cão Grande, até Ribeira Peixe, que vamos ver o Pico Cão Grande das várias vistas, que existem várias vistas, cada uma é mais bonita que a outra, não sei qual é mais bonita, mas são todas espetaculares. Nós temos, começamos, por exemplo, a saída da cidade, temos a Boca do Inferno, que é um ponto geodésico bastante apreciado, vista espetacular. Temos a Roça Água Izé, que hoje foi revivida pelo João Carlos Silva, a criação da Bienal na Roça, e que lá poderá ver as construções das casas artesanais de Santo Tomé. Lá consegue-se ter muito daquilo que é a santomicidade, a nossa história, a nossa arte lá na Roça Água Izé. E seguimos depois passamos, por exemplo, pelas praias de Sete Ondas, que hoje é uma escola de surf. Ensina-se surf aí, também tem um restaurante, São João dos Angulares, Ribeira Peixe, e vê-se o Pico, regressa-se. São João dos Angulares nós temos o famoso restaurante João Carlos Silva, que é ícone Roça São João, e temos também o restaurante Minhonga, que é também de outro santomense, que ambas opções são vendidas por nós de 2 formas. Nós, normalmente, quando fazemos o Sul Profundo, que é ir até Porto Alegre, fazer o Ilhéu e o Mangrove, porque o Sul Profundo nós vamos até Porto Alegre, não paramos muito no caminho, fazemos um tour mais corrido, porque o trajeto é largo.
Nós em Porto Alegre nós vendemos o Ilhéu das Rolas, que tem todo aquele encanto à volta do Ilhéu, a Praia Bateria, a Praia Café, o geyser, o Marco de Descobrimentos, o almoço na praia, que é muito apreciado. Nós temos também o passeio de barco no Mangal Malanza. E lá, por exemplo, este passeio é uma informação que nós damos que é de extrema importância, é que esse é um passeio social. Social por quê? Embora haja a beleza do Mangal, os macacos, os pássaros que possa ver, o som da natureza, porque pode não ver nenhum desses pássaros, mas é só entrar num Mangal que perde a voz humana e só ouve a natureza. 1 hora, 2 horas de passeio, e esse passeio é feito a remo e é feito por pescadores reformados que não estão inscritos na Segurança Social. Então, este passeio é um passeio social, por quê? Porque é um passeio para ajudar a comunidade. Então, o valor arrecadado nesse passeio vai para um centro da comunidade que depois ajuda a pagar a pensão desses pescadores que, pronto, que pela informalidade que vive o país, eles nunca foram inscritos na Segurança Social, então não têm um valor de pensão quando chegam à idade de reforma, 65, 70 anos, e então é uma forma que se conseguiu para que eles tivessem uma pensão, que todo o valor arrecadado lá é para eles. Por isso é um passeio que nós tentamos vender com todo o coração, ok? E que quem vai, quem faz, aprecia bastante. E nesta venda o que fazemos é, quando nós vamos ao sul, nós almoçamos ou na Roça São João, ok? E ao regressar do sul, se for um passeio que alguém vai e dorme, e no dia seguinte nós vamos buscar, o dia seguinte ou 2 dias depois, no regresso a pessoa come no Mionga. Assim nós damos os dois a oportunidade de experimentar aquilo que é típico da zona, mas com interpretações diferentes. E é algo que nós tentamos fazer, porque o passeio a sul ou fazemos um dia, ou nos nossos pacotes nós fazemos um dia levamos, 2, 3 dias lá para a pessoa ir ao Ilhéu, fazer o mangrove, visitar as praias, praia-piscina, ir até o Vanhá, o Jalé, a observação de tartarugas, que é muito boa naquela zona, mas é de noite, por isso a pessoa tem que dormir lá, ok? Que fazemos na praia Jalé e na praia Yame, que lá pode-se ver as espécies, por exemplo, como a tartaruga ambulância, que é o nome comum ambulância, aquela grande. Então, nós então tentamos combinar um conjunto de coisas que a pessoa faz uma viagem para ir, uma viagem para regressar, e que assim já descobre a ilha. E pronto, depois existem variantes, porque eu falei só de terra, não falei do mar ainda. Do mar, o passeio ao Ilhéu das Rolas, fazemos a volta ao Ilhéu, depois a entrada ao Ilhéu. Nós temos um outro Ilhéu que é espetacular, se um dia puder visitar, fica aqui perto, que é o Ilhéu Santana, ok? Ilhéu Santana, porque é um passeio, pronto, a praia é cristalina, a praia que está mesmo perto do Clube Santana, e faz o passeio, o magnífico daquele passeio é poder entrar dentro da ilha do barco. Porque a ilha tem uma cratera, tem um vulcão, tem como fosse uma cratera dentro da ilha, em que se faz uma entrada e chega-se a um olho. E é espetacular a entrada, porque sente-se como aquilo de estou a penetrar uma ilha, depois faço a volta a sair, a sensação de fazer um cruzamento de ondas, aquilo é espetacular. Depois poder fazer o snorkeling e muitas vezes conseguir ver alguma tartaruga, alguma baleia. Mesmo à volta da ilha, a ponte segura onde faz, as fotos são espetaculares. Por exemplo, esse é um passeio que nós podemos fazer combinado, ok? Combinado com o pico, porque nós chamamos o passeio pico. Podemos fazer isto, depois fazer aquele. Ou, bom, outras variantes, há o City Tour, ok? Que seria o 4º passeio. Nós colocamos City Tour como 4º, não como primeiro, porque muitas vezes quando as pessoas saem, ao regressar, eles acabam por passear na cidade. Então, nós vendemos mesmo para pessoas que fiquem mais de 6 dias, então fazemos os 3 principais, fazemos o City Tour, depois começamos a fazer as variantes do mar, que é para avistamento de baleias, avistamento de golfinhos, visita aos ilhéus, ao snorkeling, a questão de pessoas que querem fazer mergulho desportivo. Então existem essas opções e depois existem outras opções mais para os que gostam mais de explorar e têm mais tempo, quer visitar algumas cascatas, alguns trilhos de caminhada, subida ao pico, que é bastante apreciado, que pode ser feito em 1 ou 2 dias. E nós temos um passeio que nós chamamos novo, que é o Mix City em Guadalupe, em que nós visitamos a zona de Micoló, que é a zona pescatória, e depois também o Fernão Dias,
que acaba por ser um passeio complementar quando se faz o centro. Porque o centro, esqueci-me de mencionar um ponto, que ao subir para o centro passa-se numa região que chama-se Batepá. E Batepá, historicamente em Santo Tomé, é onde começa a história do massacre de Batepá, que culmina em Ferdão Dias. Então, são duas histórias ligadas que quando nós fazemos os passeios, nós tentamos um dia introduzir e no dia que fazemos o norte, nós entramos para Ferdão Dias para contar, terminar a história que nós iniciamos no Batepá. Então, existe muita ligação histórica, existe, por exemplo, a Roça Agostinho Neto, que foi conhecida como Roça Rio Douro, no passado foi uma das maiores roças, hoje o Instituto Vale Flor está ligado a esta roça de Agostinho Neto, e então há muita história, porque dei 3, né, mas eu estudando muito mais, nem falei dos pássaros, que só os pássaros nós conseguimos fazer cerca de 4 tipos de avistamento de pássaros. Ok? Assim, para dar só um exemplo, nós, se formos ao centro, primeiro passeio ao centro, nós temos aí os pássaros do Bo, ok? Que conseguimos ver uma séria quantidade de pássaros no trajeto ida à Lagoa Amélia e Caminho de Fugido, penso que é assim que se chama, que é uma zona Campo Grande, na zona Campo Grande, mas no centro. Consegue-se ver algumas espécies de pássaro. A outra espécie, indo à Roça São João, ok? Ribeira Peixe, nós temos o Quija, que é uma região central, que está mesmo no centro da ilha, que divide-se, que consegue-se chegar à outra extremidade da ilha se acampar aí. E lá, por exemplo, no Quija, consegue-se ver quase todas as espécies de pássaros endêmicas em Santo Tomé. Para complementar Quija, caso não se consiga ver lá, nós temos, por exemplo, aí da Baía São Miguel, que nós aí também podemos complementar, e já estamos a dar a volta à ilha, já estamos a voltar já para o norte. Podemos da Baía São Miguel, no rio Chaf-Chaf, Chuf-Chuf, aí nessa região de Chuf-Chuf, conseguimos ver outras espécies de pássaros. E depois os pássaros da savana, que é na zona de Lagoa Amélia, Lagoa Azul, consegue-se Lagoa Azul até o Micoló, Fernão Dias, lá consegue-se ver os tipos de pássaros da savana. Então pronto, como vê, nós conseguimos cobrir, para quem é amante de pássaros, nós conseguimos também fazer os 3 roteiros e dando-lhe toda a informação, virando especificamente, porque as regiões estão distribuídas. Depois existem os pássaros marítimos que existem na Ilha de Sete Pedras, naquelas aglomerações que se consegue ver. Também na Ilha do Príncipe existem pássaros específicos aí, que normalmente lá na Ilha do Príncipe pode dividir em 2 ou 3 passeios, sendo o terceiro, que é um mosteiro que existe, que é mais perigoso, por isso só os high level aventureiros de alto padrão é que levamos para ver avistamento de pássaros marítimos. Mas existem 2 passeios, um que se faz subindo lá para o Pico Papagaio, que consegue-se ver o mocho, o mocho, que é o último que foi descoberto na Ilha do Príncipe, consegue-se ver durante a noite. E outras espécies que se consegue ver aí perto do Boné Jockey, dessa região, que vai-se de barco também e faz a exploração depois inteira. E se consegue ter tudo isso. Na Ilha do Príncipe, falando de passeios, eu falei de Santo Tomé, falta falar do Príncipe. Na Ilha do Príncipe nós temos os passeios que nós dividimos em, como a ilha é pequena, nós conseguimos em 2 dias fazer terra e 1 dia fazer mar. Por que mar? Príncipe, o passeio de mar é de extrema importância devido à Baía das Agulhas, que é uma das baías mais bonitas, se diz a nível mundial, é uma baía que encanta. Então é um passeio que praticamente é um roteiro obrigatório que nós tentamos dar aos nossos clientes uma experiência única em termos de esse passeio à Baía das Agulhas. Nós temos os passeios eu digo passeios menos aventureiros, né? Porque depois existem os passeios mais aventureiros que já entram em zonas da biosfera, que então há passeios que requerem algumas licenças especiais.
mas, por exemplo, o passeio do OQPP que se faz, passa-se pelo mirador de Bonejó, que faz a caminhada na trilha da plantação de Cláudio Coralo até a cascata. Depois existem os passeios de conhecimento que faz, por exemplo, para o Sundi, para o mirador da Praia Banana, que em um dia se consegue fazer todo esse trajeto e dar à pessoa a conhecer a história da ilha praticamente por completo. Exatamente isso. Muito obrigada. Eu tinha mais 2 questões finais para lhe fazer. Primeiro, sabe que nós estamos a fazer esta recolha de memórias no âmbito da candidatura de São Tomé à Reserva da Biosfera, e eu gostaria de perguntar qual é que acha que seria o impacto de, efetivamente, São Tomé se converter a Reserva da Biosfera e ser o primeiro país e arquipélago enquanto Reserva da Biosfera. Bom, eu acredito que um reconhecimento deste, isto iria ajudar o país a conseguir, primeiramente, mais benefícios de conservação, né? Iria reforçar também a nós, o espírito dos santomenses, a necessidade de manter, ok? De conservação, de valorização e o aumento de estudos que tragam mais informações sobre a nossa ilha, não só no contexto em termos do ecossistema, mas também da história e o património, ok? Porque eu pessoalmente penso que o desenvolvimento não são prédios altos. Desenvolvimento é quando se consegue encontrar aquele equilíbrio dentro do país, em que se consiga, a partir daquilo que nós temos, distribuir, chegar a todos e que todos sintam-se dentro do projeto. E nós temos aqui bastante para dar e para distribuir, de forma que as pessoas sintam e abracem o projeto. Então, iria reforçar também a questão que nós tentamos vender como único, um país único, que o único é valorizado por pessoas que buscam coisas únicas e que são bastante no mundo, e que levaria o nosso turismo para um nível, acredito eu, de conservação e de valorização muito mais alto. Fala-se de preços altos em São Tomé, mas eu acredito, eu sou dos defensores que não se quer qualidade barata. Qualidade tem custos e há pessoas dispostas a pagar por esse custo de qualidade, e se nós formos para a questão de conservação, existem soluções que nós vamos ter que encontrar que não são propriamente baratas, e então podendo dar essas soluções às pessoas que apreciam, elas pagarão por um preço justo aquilo que vão ter. Por último, o que é que para si significa ser santomense? Uau! É aquela pergunta final. Bom, ser santomense, eu como nunca senti-me do outro lado, eu não sei o que é ser, não ser, né? Para mim, ser santomense é fazer parte desta ilha pequena, é sentir que somos pequenos, mas somos grandes, sentir que não somos menos, sentir que abençoado porque nós temos tudo que qualquer um desejaria ter. Temos uma terra bastante fértil, um clima bastante bom, temos uma passividade, uma tranquilidade que muitos desejariam que seus países tivessem. Só nos falta colocar a mãozinha, organizar um bocadinho a coisa. Por isso eu sinto bastante orgulho do meu país, de onde eu nasci, das pessoas que são bastante boas, são bastante tranquilas, afáveis. Eu já viajei bastante pelo mundo e eu acredito há muitos países que são bastante seguros, mas São Tomé é o único país que eu consigo ir para todo lugar sem estar preocupado de que me possa acontecer alguma coisa ou que não possa ser socorrido, porque as pessoas vêm com irmãos, né? Para mim ser santomense é isto.